Carlos Fávaro, o ministro da Agricultura... Espera um pouquinho. Ô, Nelson, me ajuda a ler. Carlos Fávaro, o ministro da Agricultura. Vamos ler diferente? Carlos Fávaro, o ex-ministro da Agricultura, porque ele foi exonerado nesta quarta-feira. Foi exonerado, Renato, talvez para vir alguém com mais conhecimentos dessa área para fortalecer ou não? Lê para mim, eu não estou entendendo. Não. Exoneraram o ministro da Agricultura nessa quarta-feira, por quê? Para reforçar a base governista no Senado. Não é possível. Pois é. Pois é. De acordo com o decreto publicado no Diário Oficial da União, a exoneração foi a pedido. Se suicidou-se. Ainda hoje, o Senado deve votar a PEC que limita decisões individuais e pedidos de vista no Supremo Tribunal Federal. Já a Comissão de Assuntos Econômicos também deve votar duas importantes propostas para garantir a meta fiscal de 2024. As apostas esportivas e a tributação de offshores e fundos exclusivos. Vou começar primeiro com a Bárbara. Bárbara, minha pergunta para você é a seguinte: claro que essas pautas são importantes. Agora, precisa dar um ministério para votar, para o parlamentar fazer aquilo que é sua obrigação, que é o seu dever votar? Ele precisa pegar um ministério e depois todos os cargos que tem embaixo do ministério, todos os investimentos, para poder exercer o seu papel. No que isso acaba atrapalhando todo o desenvolvimento do Estado brasileiro? Tá, a gente tem que ter uma visão, né, muito clara sobre a gestão pública brasileira. Existe uma ideia que é a gestão da política e a gestão de governo. A gestão de governo, é claro que a gente tem que dar continuidade a projetos essenciais que estão no plano de governo de quem ganhou aquela eleição. Por vezes, tecnicamente, eu trocar uma ação política pode ser mais interessante a longo prazo. Nós temos eleições o ano que vem e essas trocas têm impacto direto no número de novos prefeitos que eu vou ter de uma certa base. Então, a gente não pode ter a inocência no Brasil, a gente tem a mania de dizer que o Brasil é amador na política. Não, o Brasil não é amador na política. O Brasil é extremamente esperto no que ele sabe que ele está propagando para o futuro. Então, essa visão de amadorismo, ela não é real no Brasil. É que, por vezes, a gente tira da visão operacional da gestão pública uma gestão de futuro, uma gestão técnica, por ações políticas que podem dar mais votos, que podem dar mais cadeiras. Essa é a realidade nua e crua no Brasil. É claro que a gente espera que cada vez mais nós tenhamos políticos mais técnicos, mas o Brasil, muitas vezes, quando falta ovo no prato, quando falta carne no prato, vota em quem vai trazer comida para ele. Muito bem. Agora, Renato Batista, a Bárbara colocou muito bem. Você tem que, às vezes, fazer alguns acenos naquilo que dá mais voto. Mas o que dá mais voto também dá mais déficit, não? Pois é. Agora, o Capês, quanto a essa demissão não, essa exoneração deve durar 1 dia, 2 dias, ele deve voltar ao cargo, aí o ministro Carlos Fávaro, que inclusive é um ministro que é muito criticado no setor do agro, do qual ele é titular da pasta. Quem não lembra a polêmica que ocorreu esse ano na AgriShow, quando o ministro foi chamado para falar no evento e o ex-presidente não foi, deu toda aquela confusão, enfim, vocês lembram muito bem. Agora, ele está saindo do cargo dele hoje para votar a PEC, que limita decisões monocráticas no Senado Federal, limita as decisões do STF. Então, é aquela PEC que a gente já discutiu muito no Linha de Frente, que, de certa maneira, impede muitos dos poderes absolutos da Suprema Corte, como, por exemplo, as decisões monocráticas, onde determinado ministro poderia suspender um julgamento, poderia... Enfim, hoje a gente tem qualquer tipo de estripulia vindo de lá, e essa PEC é muito positiva nesse sentido, mas ele de criar um freio. Mas ele está saindo para votar a favor da PEC para votar ou contra a PEC? Claro, porque o governo federal... Aliás, a informação de que muitos ministros ligaram para senadores para pedir que eles votassem contra. Afinal, é natural que ninguém ali esteja querendo perder um pouco de poder, ainda mais vindo da Suprema Corte nessa PEC. Então, ele está indo lá para reforçar a base governista, mas a boa notícia, se é que tem boas notícias para dar, é de que provavelmente essa PEC deve ser aprovada
ela está sendo tocada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele tem maioria nesse caso para votar essa PEC hoje, que eu espero que seja aprovada. Bom, eu quero perguntar dessa PEC, nós temos também 2 advogados aqui, da Comissão de Jovens Advogados aí, eles fazem palestras aí para centenas de jovens advogados sobre o que é o início da carreira. Depois me chamam para falar como é que é o fim também. Agora, eu